down the pace setter who fights back pluckily. Honey from Aldawa. Fala pessoal, beleza? Muita gente me pergunta como é que eu faço para escolher os cavalos que eu vou trabalhar em back nas corridas. Eu uso esse site Pateform para poder fazer uma pré-seleção desses cavalos, tá? Vou passar mais ou menos aqui como é que eu faço para escolher. Esse site é gratuito, tá? Se você acessar esse endereço aqui, eu vou deixar na descrição o link desse site. Só você entrar, fazer um cadastro rápido, ele é totalmente grátis. Então vamos lá. Vou dar uma passada rápida aqui primeiro, tá? Se você quiser saber com mais detalhe como é que funciona, é só você clicar nesse link aqui no canto da tela e aqui ele vai descrever ponto a ponto aqui o que significa cada coisa, tá? Então eu sugiro que você dê uma olhada com mais calma aqui para você poder entender melhor o site, o que é cada coisa. Então vamos lá. Eu vou passar o que eu mais utilizo para escolher os meus cavalos, tá? Nessa parte de baixo aqui a gente tem o tipo do piso, né? Aqui a gente tem a distância, aqui a gente tem o tipo da corrida, a classe, aqui é o período, os últimos 6 meses, 12 meses, por aí. Nessa parte aqui a gente consegue resetar todos os filtros, né? Por exemplo, você vai aqui selecionar só esse tipo de piso e clicar nesse botão, ele vai filtrar para mim aqui todas as corridas nesse tipo de piso com esses filtros, né? Nos últimos 6 meses. Se você quiser limpar o filtro, você clica em reset aqui, aí ele vai voltar ao filtro original, tá vendo? Então vamos lá. Primeiramente, para analisar uma corrida flat, o que eu faço? Eu gosto de colocar aqui os últimos 24 meses, né? Ou seria os últimos 2 anos, o período das corridas. Então a gente vai pegar aqui, nos últimos 2 anos, todas as corridas que esses cavalos tiveram. Vou colocar aqui para filtrar, né? Então aqui a gente já tem filtrado todos os cavalos e todas as corridas que eles fizeram, né? Vamos colocar para ordenar, tá vendo? Se você clicar aqui, ele vai ordenar pra gente baseado na coluna que você clicar, ó. Por vitória, por place. Então vamos lá, eu gosto de ordenar aqui pelo place. E aqui ele já vai listar para mim, da ordem do maior para o menor, tá? Quais são os cavalos que tem mais place, ou seja, eles chegaram entre as primeiras posições. Então eu acho interessante filtrar aqui, porque eu já tenho assim, de cara aqui eu já vou ter os melhores cavalos, né? Aqueles que costumam chegar mais vezes bem posicionado no final da corrida. Bom, então vamos lá. Primeiro aqui nessa coluna a gente vai ter a forma do cavalo, né? São as posições que ele chegou. Por exemplo, esse cavalo aqui chegou em segundo e na última corrida chegou em primeiro, né? É sempre da esquerda para a direita, as corridas mais antigas para as mais atuais, tá? Aqui a gente vai ter o percentual de vezes dentre essas corridas aqui que ele chegou em primeiro, né? Ou seja, aqui em 2 corridas ele chegou uma vez em primeiro colocado, tá vendo? O winner. Então 50% das corridas ele chegou em primeiro lugar. Aqui é a coluna do place, como eu já tinha falado antes, né? Em 100% das corridas ele chegou entre os primeiros colocados, tá vendo? Aqui a gente tem o nome do cavalo, essa primeira coluna aqui, o número do cavalo, essa última aqui é a jaula que ele vai sair. Aqui a gente vai ter a idade do cavalo, o peso dele, o ranking oficial dele, né, o OR. Aqui a gente vai ter também a velocidade dele e o resto das informações aqui eu não utilizo para fazer minhas análises, tá bom? Bom, então vamos lá. A princípio eu uso só isso mesmo, tá? Eu não gosto de filtrar muita coisa aqui porque eu gosto de ver todo o histórico daquele cavalo. Então vamos começar analisando aqui, ó, a partir desse cavalo. Bom, de cara a gente já vê aqui, não tem nenhum cavalo que é muito superior ao outro pela forma, tá? Porque aqui, ó, esse cavalo que ele ganhou uma vez, esse ganhou 2, esse ganhou uma, esse não ganhou. Vamos lá, vamos começar como é que eu faço as análises. Se você clicar nessa coluna aqui, ó, ele vai exibir aqui pra gente como que foram essas corridas, né? Essas 2 corridas aqui no caso. Vai mostrar a data, o hipódromo, o tipo do piso, a distância, a classe daquela corrida, a forma é a posição que ele chegou e aqui a gente vai ter o peso. De mais importante a gente vai olhar só isso, tá? Então vamos dar uma olhadinha nesse cavalo aqui. Vamos olhar aqui primeiro, né? O mais importante é a gente olhar a classe dessa corrida, uma corrida de classe 4, peso de grama, a condição tá boa para pesado, né? Mais ou menos, e a distância de 7 furlongs. Então vamos lá, primeira corrida dele aqui, ele correu numa corrida de 6 furlongs num piso sintético, né? Standard é sintético, piso artificial ou de areia, né? Não é o piso de grama. Foi numa corrida na classe 5 e ele chegou em segundo colocado e carregando esse peso aqui, né? Já na segunda corrida, foi também no piso artificial, foi uma corrida uma distância de 7 furlongs, também é a nossa, e aqui ele chegou em primeiro colocado, né? Só que vamos pensar, cara, ele correu numa classe 5, essa é uma corrida de classe 4, né? E ele tá carregando aqui um pouquinho mais de peso, ou seja, ele tá indo para uma classe superior e além disso ele ainda tá carregando mais peso do que ele costuma carregar, tá? Então esse cavalo aqui eu já não olharia ele para trabalhar em back. Talvez fosse mais interessante você olhar esse cavalo para um lay, um possível lay. Passando pro cavalo de baixo, vamos ver esse cavalo aqui, ele correu num piso mais pesado, né, soft, numa distância de 5 furlongs, ou seja, uma corrida mais curta, né, uma classe pior, mas chegou em primeiro colocado, né. Depois ele foi para
um piso igual esse, né, dessa corrida, distância um pouco mais curta também, uma classe 1, ou seja, uma classe bem superior, né, mas ele nem fez posição aqui nessa corrida, então ele correu bem mal nessa corrida. Depois ele foi para um piso semelhante também, uma corrida curta, a mesma classe que ele está correndo, e ele ganhou na mesma classe. Agora ele está carregando mais peso, né, e eu não olharia esse cavalo aqui para Beck, porque o histórico de corridas aqui, ó, indica que ele correu mais em distâncias mais curtas, e a única corrida que a gente tem aqui com peso um pouco mais pesado, né, ele acabou correndo muito mal, então a gente não sabe se esse cavalo sente o peso mais pesado. Então nesse caso eu já não olharia esse cavalo também para Beck, porque além do peso estar um pouco mais pesado, a distância é maior e ele está carregando mais peso, né? Então, ou seja, ele tem 3 indicadores aqui que podem fazer com que ele não corra tão bem. Então esse cavalo também eu não olharia ele para um Beck. Olhando o cavalo de baixo aqui, a gente vai ter esse cavalo aqui, ele correu só em classe pior, né? Apesar dele ter chegado em primeiro, eu também não olharia ele, porque apesar dele ter ganhado a última corrida, ele está carregando um pouquinho mais de peso aqui e ele está vindo de uma classe pior. Então assim, é possível que esse cavalo tenha um desempenho até legal, mas não seria a minha escolha por enquanto, né? Vamos dar sequência aqui. Bom, esse cavalo aqui, ele correu também numa distância boa, né? 7 furlongas. É a mesma distância dessa pista, dessa corrida, né? Ele já correu aqui na classe 2, mas foi mal também, não fez posição. Depois ele correu numa classe 4, acabou chegando em segundo colocado. Depois teve um desempenho muito bom também, chegou em segundo de novo, tá? A distância um pouquinho mais curta, mas não tem problema. Depois ele correu aqui outra corrida de 6 furlongas, classe 4, e chegou em quinto colocado. Esse cavalo aqui pra mim ele é interessante, porque ele é um bom cavalo, tá? Ele já chegou em segundo aqui, tanto na classe 4 quanto na classe 5, e ele tá carregando um pouco menos peso para essa corrida, né? Aqui ele não foi tão bem na última corrida, mas ele já teve um desempenho muito bom, tanto nessa distância quanto nessa classe, e ele tá carregando menos peso que a última corrida. Então, pode ser que esse cavalo tenha um desempenho interessante. Provavelmente ele vai estar com a odd muito boa. Então, vamos selecionar ele aqui para a gente colocar na nossa escada e trabalhar ele em breve. Nós vamos ter esse cavalo aqui, vamos ver o desempenho dele. Bom, esse cavalo aqui a gente já consegue notar aqui, ó, pela distância, que ele já não está muito acostumado a correr 7 furlongos. Ele correu aqui uma distância mais curta, né? E ele foi mal, tá? Ele tem um bom desempenho nessa distância de 8 furlongos, mas você vê aqui que quando a distância é um pouco menor, que ele teve um desempenho ruim quando correu 6 e teve um desempenho ruim quando ele correu 7. Então me parece aqui que ele se sai melhor correndo em distâncias maiores. Então nesse caso aqui também eu já vou descartar esse cavalo, vou tentar escolher outros cavalos aqui melhores para trabalhar. Bom, vamos ver esse cavalo aqui. Aqui a gente já vê que ele já costuma correr a distância de 7 furlongas, né? Vamos ver a classe que ele costuma correr. Começou correndo na classe 6, foi bem, já ganhou na classe 4, na 5, tentou subir de classe e foi mal, depois ele voltou para a classe 4, né? Teve um desempenho razoável aqui, mas com a distância um pouco maior. Depois ele teve um desempenho também razoável na distância de 7 furlongos também. E a última corrida aqui acabou que ele estava carregando bastante peso, um pouquinho mais. Ele nunca tinha corrido com tanto peso assim. Provavelmente ele sentiu, foi uma corrida atípica, né? Que ele chegou aqui, ele não chegou nem a fazer posição, então foi bem atípico. Ele costuma ter um bom desempenho aqui, por algum motivo ele não correu bem. Então agora ele está vindo com bem menos peso. Essas 3 corridas que ele teve um desempenho ruim aqui, ó, aqui talvez o fator peso tenha influenciado para ele ter feito uma má corrida, não sei. Teria que assistir a corrida para ver, mas a gente não é panta, a gente só quer prever se o cavalo pode ter uma boa corrida ou não. Como ele está carregando bem menos peso, ele está vindo mais leve, ele já teve um desempenho muito bom na classe, tá? E na classe e na distância, eu vou selecionar esse cavalo também para trabalhar em Beck. Bom, dando sequência aqui, esse cavalo costuma correr distâncias menores, né? Ele tá carregando mais peso, então ele tá carregando peso que ele não costuma carregar, bem mais peso, né? Bom, é um cavalo que pode ter até um bom desempenho, né? Vamos ver se... Aqui, ó, piso carregado, quando ele correu um piso um pouco mais carregado, ele foi mal aqui, e aqui também ele foi bem mal, né? Apesar de ser uma classe melhor, pode ser que ele sinta um pouco o piso mais pesado, né? Que ele corre até bem quando o piso tá bom, mas parece que quando o peso está um pouquinho mais carregado ele sente um pouco. E ele está carregando mais peso também, então não gostei muito desse cavalo não. Pode ser até que ele faça uma boa corrida, mas vamos procurar outros melhores aqui. Bom, esse cavalo de cara aqui já dá para ver que ele está acostumado a correr distâncias menores, né, mais curtas, então já fica um pouco mais complicado. E pela classe aqui a gente vê que ele corre muito classe 5 e 6, tá vendo? Aqui ele correu uma classe 3, foi muito mal, e ele não vai tão bem nem na classe 5 nem na 6. A gente tá correndo uma classe 4 e ele tá carregando uma quantidade de peso assim, tá carregando um pouco menos de peso, mas acho que isso não vai ser o suficiente para ele poder ter um bom desempenho. Então vamos
deixar esse cavalo de lado. Vamos ver esse aqui. Esse aqui já tem corrida também. Esse cavalo aqui ele já corre a 7 furlongs. A gente consegue ver de cara aqui que ele corria 8 e acabou baixando para 7, né? Ele tem um desempenho muito bom aqui, ó. Vamos ver, muita classe 4, 3, 2, tá vendo? Então ele corre dessa classe aqui para cima, uma classe melhor. Ele costuma ter um bom desempenho aqui, ó. Segundo, terceiro, quarto, terceiro. Então ele é um cavalo que tá sempre chegando ali na frente, né? Ele tem um desempenho ruim aqui na última corrida. Chegou em 8º numa classe pior, mas ele correu uma distância que ele já não vinha correndo há algum tempo, né? Pode ter estranhado essa distância e o piso estava um pouquinho mais carregado aqui no caso, né? Então vamos ver, ele está vindo mais leve agora, e está voltando para a distância atual que ele vem correndo. Então esse cavalo aqui também é interessantíssimo, apesar de ele nunca ter ganhado, ele está sempre chegando em segundo e terceiro, então ele pode fazer uma boa corrida. Bom, vamos ver esse cavalo aqui. Bom, de cara a gente já consegue ver aqui que ele costuma correr distâncias maiores, né? 8 furlongs. Muita corrida aqui na classe 5 e 6, apesar dele ter ganhado alguns aqui. Eu não gosto de pegar cavalos que estão correndo de uma classe pior, né? E ele tá carregando menos peso, mas é mais ou menos o peso que ele costuma carregar nessas corridas. Então, se fosse corrida uma classe 5, poderia ser até interessante, mas como é uma corrida de classe 4, eu vou descartar esse cavalo também. Bom, e por último aqui a gente vai ter esse cavalo. Teve um desempenho bem ruim aqui numa classe pior, então também já vou descartar ele de cara. Então a gente tem aqui, esqueci de marcar esse cavalo. Bom, selecionei esses 3 cavalos aqui pra gente trabalhar na corrida, tá? Lembrando que isso aqui numa análise Panther, eu procuro selecionar os cavalos que possam vir a ter um bom desempenho e provavelmente vão estar com uma odd maior, porque eles tiveram um desempenho ruim nas últimas corridas, mas é justificável esse desempenho, porque ou ele correu numa classe melhor, que ele não estava acostumado, ou um piso que ele não estava acostumado, se o piso estava mais pesado do que ele estava acostumado. Então, esses fatores acabam influenciando no desempenho do cavalo, mas às vezes ele correu mal na última corrida, o mercado vai acabar subindo a odd dele para essa atual e a gente tem boa chance dele correr bem e com uma odd interessante, tá? Vou dar uma pausa aqui, vamos para a corrida, tá? E vamos ver como é que a gente consegue trabalhar esses cavalos em bem. Aqui marcados já os 3 cavalos, tá? O cavalo 10 saiu um pouquinho do pelotão. Vou tentar fazer uma free betzinha nele. Já tá vendo o cavalo 5, ele tá bem ali na frente. Só que a odd já ajustou um pouco. O cavalo 6, ele também tá bem posicionado, tem um caminho livre para acelerar ali. Tá um pouquinho para trás. Vou tentar entrar aqui no 5. Ele tá muito bem postado. Fechei minha free bet ali no 10. Vou fechando aqui minha posição no cavalo 5. O cavalo 10 acabou baixando bem a odd. Fechei minha free bet nele. O 6 vem acelerando forte ali, mas como eu estava concentrado no 5 aqui, acabei não pegando essa descida, né? Deixei para fechar minha posição no cavalo 5 ali próximo de 2. Acho que a odd vai bater lá, que ele está disputando com o cavalo 6. Pronto, me buscou. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, é só falar. Valeu!